Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos, Moisés terá que enfrentar uma dura perda. Isso porque sua esposa Zípora falecerá. Mas antes de ir, a mulher revelará um segredo que deixará o profeta completamente atordoado. Com a decisão de perdoar ou não sua esposa, Zípora acabará falecendo, deixando o homem desolado. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela A Bíblia, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários o que você achou da jornada de Zípora, o que você tem aprendido com a importante história bíblica também de Moisés. Tem achado edificante os ensinamentos? Além disso, qual o segredo vocês acham que Zípora revelará para Moisés? Acham que o homem a perdoará? Sim ou não? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler todos os comentários que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela A Bíblia, Zípora, a esposa de Abraão, terá sua vida ceifada. A mulher que possui uma grande fé, no entanto, em seu leito de morte, revelará um segredo para seu marido que o deixará muito abalado. Tudo ocorrerá quando Moisés já estiver muito próximo a entrar na terra prometida. O homem, já em idade muito avançada, assim como sua esposa, estarão felizes por terem conseguido chegar tão perto assim de seus objetivos. Depois de terem passado praticamente 40 anos no deserto, os dois ainda estarão muito felizes. Mas logo Zípora ficará um tanto quanto melancólica e nostálgica. A mulher aparentemente estará pressentindo que o Senhor Deus estará próximo de levá-la. Moisés terá que ser muito forte, afinal ele é completamente apaixonado pela esposa e seu falecimento será de uma hora para outra. Moisés entrará na tenda de sua mulher e ela estará olhando itens que utilizou em seu casamento com o profeta. Zípora estará apreciando um véu bordado à mão com rosas que ela utilizou no dia da cerimônia. Moisés chegará de fininho e ficará observando a esposa, mas logo decidirá se aproximar de Zípora. Ele então perguntará à esposa se é o véu que ela usou no casamento e depois na noite de núpcias. Zípora então lembrará que sim, e assim também contará que foi o dia em que se tornou a mulher do profeta para sempre. O homem logo comentará que eles deveriam se casar mais vezes. Zípora, por sua vez, dirá que se casou com Moisés todos os dias nos últimos anos, desde o momento que abre os olhos e o vê ao seu lado. Moisés, por sua vez, concordará com sua esposa e dirá que ama vê-la todos os dias pela manhã, notar os seus cabelos espalhados pela almofada e sentir o seu cheiro de flores selvagens que só ela tem. Zípora então sorrirá para o amado e dirá que acredita que eles cumpriram os seus objetivos que Deus tinha para eles no casamento. Mas logo a mulher ficará um pouco triste e Moisés notará que seu semblante mudou completamente. O profeta então indagará a ela sobre o que aconteceu e será neste momento em que Zípora decidirá fazer uma grande revelação. A mulher entenderá que chegou a hora. E assim Zípora olhará para Moisés e pedirá perdão para ele. O homem ficará sem entender nada, mas logo em seguida sua esposa pedirá para que ele deixe falar. A mulher então dirá que foi muito duro durante todos estes anos esconder tal segredo e que nunca quis ferir ou machucar Moisés, mas que as coisas apenas aconteceram. O homem, por sua vez, ficará muito preocupado e, nervoso, ansioso, pedirá para que a esposa diga o que aconteceu imediatamente. Zípora então contará que durante o tempo que eles passaram separados, ela teve outro filho. Moisés ficará surpreso e perguntará imediatamente o que aconteceu com a criança.
Zípora então revelará que faleceu quando seu grupo foi atacado por malfeitores. Moisés assim indagará a sua esposa o motivo dela nunca ter dito isso antes. Zípora então contará que nunca revelou isso, pois o filho não era de Moisés, mas sim de um mercador qualquer que a violentou. Neste momento, Moisés ficará completamente furioso e perguntará à mulher o motivo dela nunca ter revelado isso antes. Zípora então contará que sentiu medo de ser rejeitada e até mesmo apedrejada, ou que ninguém acreditasse nela. Moisés, furioso neste momento, se levantará, mas ao olhar nos olhos de sua esposa, verá sinceridade. O homem então voltará a se sentar ao lado da mulher e dirá que nada disso importa mais, e que ele lhe perdoa por ter escondido isso, mas que não é algo para ela se envergonhar, porque nada foi culpa dela. Zípora se sentirá aliviada. A mulher até mesmo confessará que tirou um peso enorme de suas costas, e ainda contará que parece que depois de tantos anos, finalmente voltou a respirar. Depois disso, o casal voltará a ficar abraçadinho, e Zípora dirá que poderia ficar assim nos braços de Moisés para todo sempre. A mulher ainda irá devagar sobre como é bom sonhar com Moisés, sua família, com as coisas da natureza, os sons da risada e os cheiros que lhe trazem memórias agradáveis. A mulher agradecerá a Moisés por toda a sua vida, por tudo que ele lhe fez. Ela também declarará todo o seu amor ao profeta, e Moisés fará o mesmo. O homem realmente terá perdoado. Após isso, a noite chegará ao fim, e com o amanhecer, Moisés acordará. O homem então notará que Zípora continua em seus braços, e de forma carinhosa, ele dirá para a esposa que o dia já raiou e que eles precisam se levantar. Mas a mulher não lhe responderá. Moisés então continuará chamando pela amada, mas ao notar que ela não responde, o homem tentará olhar para ela. Mas logo ele se dará conta do que aconteceu. O profeta verá sua esposa desfalecida em seus braços e chorará copiosamente durante todo isto. Após isso, ele se recordará desde o momento que a conheceu até se casar com ela e ao nascimento de seus filhos. Moisés ficará profundamente abalado e chorará e entrará em um luto profundo por Zípora. Mas em seguida ele se levantará de sua cama e sairá para contar a todos o que aconteceu. Logo depois, em uma cena separada, o homem então surgirá sentado sozinho, abraçando o véu que sua esposa utilizou no dia de seu casamento, o mesmo que ela estava admirando quando ele entrou no quarto e os dois começaram a conversar. Logo após, os filhos do profeta se aproximarão dele para que possam consolá-lo. Os rapazes dirão palavras doces ao seu pai e farão de tudo para amenizar a situação. Moisés então os agradecerá. Seus filhos então dirão que Zípora parecia tão serena quando a encontraram, e Moisés contará que Deus levou sua amada esposa de uma maneira tão delicada, assim como ela era. Após isso, todos se abraçarão e observarão o acampamento. Mas logo a nuvem do Senhor se moverá, e Moisés dará ordem para o acampamento se movimentar mais uma vez. O homem se levantará ainda um tanto quanto choroso e pedirá para que seus filhos o ajudem a comandar toda a história do Hebreus e eles levarem para a terra prometida. É válido lembrar que Moisés conheceu Zípora quando fugiu do Egito por causa da ira do faraó. Ele havia eliminado um egípcio para defender um hebreu e pensou que ninguém havia visto. Mais tarde, quando tentou inutilmente ser o juiz dos dois hebreus que discutiam, eles o acusaram de assassinato. Ao fugir do Egito, Moisés partiu para Midian e ali se estabeleceu. Ele estava sentado junto a um poço quando as filhas de Jetro foram ali tirar água para dar ao rebanho de seu pai. Naquela ocasião, alguns pastores expulsaram aquelas mulheres, dentre as quais estava Zípora. Então Moisés se levantou e as defendeu e deu água ao rebanho de Jetro.
Quando Zípora e suas irmãs chegaram em casa, elas contaram ao seu pai sobre Moisés e também o que ele havia feito um favor para elas. Então aquele homem mandou que trouxessem Moisés, e este consentiu em morar em sua casa. Foi assim que Jetro lhe deu Zípora como esposa. Quando Moisés retornou ao Egito conforme a ordem do Senhor, Zípora e seus filhos o acompanharam. Parece que Zípora, de certa forma, se opôs à circuncisão do filho do casal, porém ela própria procurou resolver esta questão quando percebeu que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés por causa daquela omissão. Em algum momento depois deste episódio, Moisés enviou sua família de volta para seu sogro em Midian. É possível que isto tenha acontecido em decorrência do período em que Deus enviou as 10 pragas para o Egito. Neste caso, talvez Moisés tenha procurado proteger Zípora e seus filhos. Mas depois, quando ele saiu do Egito e chegou ao deserto de Sinai, Jetro levou Zípora e os filhos até Moisés. A Bíblia também fala de um episódio em que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés e o acusaram de ter se casado com uma mulher cuxita ou etíope. Existem divergências entre os estudiosos acerca da identidade da mulher referida neste exato texto. Alguns acreditam que esta mulher etíope poderia ser a própria Zípora. Ela era uma midianita, mas que foi designada por Miriam e Arão como cuxita. Cuxi fica na região do sul do Egito, mas Midian também incluía a parte noroeste da Arábia, onde habitavam tribos cuxitas. Outros defendem que o texto parece indicar que talvez Zípora já tivesse falecido naquele tempo, e então Moisés supostamente teria se casado novamente, desta vez com uma mulher etíope. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela A Bíblia? O que acharam do falecimento de Zípora? Acham que a história dela e de Moisés foi de amor verdadeiro? Além disso, gostaram do fato de Moisés ter perdoado sua esposa? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.